Muito boa tarde a todos e todas. Estamos aqui reunidos no nosso grupo de estudos Democracia, Instituições, Crise e Desafios. Teremos aqui na tarde de hoje mais um encontro do nosso Observatório do Novo Marco do Saneamento. E na tarde de hoje o tema é o novo marco do saneamento e o direito ao meio ambiente equilibrado. E na tarde de hoje teremos aqui a honrosa presença da doutora Mara Elisa Andrade, que é juíza federal do TRF da Primeira Região, atualmente lotada na 7ª Vara da Seção Judiciária do Amazonas. Temos aqui também conosco o professor Marçal Justem Filho, que é advogado, mestre, doutor em Direito pela PUC e professor também da Casa do IDP. E também o doutor Oscar Cordeiro Neto, que é diretor da área de regulação da Agência Nacional de Águas, que infelizmente teve um problema de saúde momentos antes aqui do nosso encontro e infelizmente não vai poder estar presente conosco na tarde de hoje. Para fazer a mediação do nosso debate de hoje, contaremos aqui com a presença da doutora Laís Porto, que é advogada, doutoranda em Direito Constitucional, também professora da Casa do IDP, e o doutor Relan Presser, que é juiz federal, mestrando pela USP e professor de Direito Ambiental. Eu gostaria de consignar aqui a minha satisfação, a minha alegria de estar aqui na presença de todos aqui presentes. Para mim é uma honra imensa estar aqui na presença. Obrigado, doutora Mara, uma honra a sua presença aqui. Professor Marçal, muito obrigado pela gentileza. Doutor Ilan, mais uma vez aqui nos brindando com ilustres participações. E a doutora Laís Porto, sempre na sua profícua mediação. Então, agradeço imensamente a presença de cada um. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar aqui e ter a oportunidade de ser um espectador privilegiado do debate de hoje a respeito de dois temas muito importantes que acabam se interconectando por conexões importantes que serão abordadas no decorrer do nosso debate de hoje, que é exatamente o marco do saneamento e as questões ambientais que são absolutamente associadas a esta temática. Então, agradeço e passo aqui a palavra. Doutor Ilan, muito obrigado, meu caro, uma honra estar aqui em sua presença. O senhor está com a palavra. Olá, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma honra, uma alegria estar aqui de novo com o IDP, poder discutir de novo nesse grupo de democracia, instituições, as crises e os desafios, junto com a Laís, já uma amiga, o Rafael também, um amigo aí, e com a presença qualificada dos nossos dois expositores, o Marçal Justem Filho e a Mara Elisa. Eu quero dizer inicialmente aqui que eu fico muito confortável de estar nessa posição privilegiada que o Rafael fez referência, porque, ao contrário da exposição anterior, hoje é dia de ouvir, aprender, fazer perguntas e provocações aos nossos palestrantes. Então, não preciso aqui me preocupar em trazer as respostas, mas, pelo contrário, nesse tema fundamental aí, fazer provocações. Esse novo marco do saneamento, talvez, Rafa, muita gente possa perguntar o seguinte: o que isso tem a ver com democracia, né? Democracia, instituições, saneamento, meio ambiente. Hoje mesmo eu estava numa aula do mestrado sobre essência e o valor da democracia, com o professor José Levi, professor Roger Stiffelman, e lá, Carlos Horbach, a discussão era sobre uma democracia procedimental ou se há elementos mínimos para se configurar uma democracia que vão além da regra da maioria, elementos substantivos, talvez alguns direitos naturais. E se nós formos adotar essa posição substantiva, até, por exemplo, o meio ambiente, para muitos, é uma invariante axiológica, pois garante nossas condições de existência e qualidade de vida da existência. Talvez a água e o saneamento sejam outro, até colocados como ODS na Agenda 2030, o princípio 6. E o Brasil, historicamente, sempre tem esse desafio. Se fala, tem uma análise econômica do direito, coloca R$1 no saneamento,
você economiza R$ 4 na saúde. Se fala também dos benefícios do direito humano básico fundamental de acesso à água potável, da necessidade de coleta e tratamento de esgoto, a possibilidade de alcançar um efetivo desenvolvimento sustentável com isso, um IDH mais elevado do Brasil, talvez esse seja um dos gargalos. E o setor produtivo também reclama, não há segurança jurídica, há uma dificuldade. Então, assim, vendo onde nós estamos, esse é o caldo de cultura que inspirou um novo marco de saneamento. Procurou resolver problemas regulatórios de segurança jurídica e de que o setor efetivamente possa se universalizar. E aí fica a dúvida, né, para colocar para o Marçal e para a Mara, para os professores aqui presentes, se essa nova lei vai conseguir alcançar esse objetivo, que é até 2033 praticamente universalizar quase isso, coleta, tratamento, acesso à água potável. E é interessante essa relação entre questões ambientais e saúde também. Sempre o STF vem a julgar algo sobre o tema. O caso do amianto crisotila, por exemplo, trabalha com essa questão ambiental e com a saúde das pessoas nas cidades. Também a precaução e os campos eletromagnéticos de energia elétrica que o Supremo foi instado a resolver. Então, essa interface de saúde e meio ambiente é muito forte e o saneamento exige investimentos. Para tanto, nós precisamos de regras claras, segurança jurídica, e aí vai ficar aqui o questionamento se nós conseguiremos, se esse marco regulatório incentivará investimentos com igualdade, e agora na pandemia fica ainda mais claro, porque todos nos dizem lavem as mãos, e se você não tem sequer acesso à água, esse direito básico, fundamental, não será possível sequer falar nesse contexto da necessidade de lavar as mãos. E aí nós temos também a questão dos lixões a céu aberto, que dialogam com a saúde, e houve uma alteração lá na Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Então, sem mais delongas, para debater aí os novos contratos de concessão, o fim dos contratos programa, essa possibilidade de blocos de municípios atuarem na questão de saneamento para ter comitê, para ter uma economia de escala, a possibilidade de criação de um comitê interministerial, tudo isso aí que a nova lei trouxe. Eu vou fazer a apresentação da primeira palestrante, que é a minha querida amiga, que na última vez acabou fazendo a minha apresentação quando nós estávamos em Minas. Agora eu tenho a honra de fazer a sua apresentação, Maria Elisa Andrade, juíza federal lotada na Vara Ambiental de Manaus, especializada em matéria ambiental e agrária. Já foi juíza de Direito no Tribunal de Justiça de São Paulo, a Maria Elisa, e é mestre em Direito pela American University Washington College of Law, justamente na área de concentração que talvez dialoga mais com esse painel, que é Direito Ambiental e Direitos Humanos. Mara, um prazer tê-la aqui conosco, a palavra está contigo. Muito obrigada a todos. Eu agradeço muito a todos principalmente a Laís, Ilan e os organizadores que me convidaram a participar desse painel. Para mim é uma honra estar ladeada também pelo professor Marçal Justem, que foi sempre uma referência acadêmica para quem estudou para concurso, né? As obras dele são sempre de muita importância para quem estuda direito público, para quem estuda direito administrativo, e para mim é uma honra enorme aqui participar desse debate. Bom, a temática do saneamento básico e direito ao meio ambiente tem tudo a ver um com o outro, né? Não poderia ser abordado de forma diferente. E eu começo aqui falando talvez o óbvio, só para fazer um introito, mas para lembrar a todos que água doce é um recurso escasso e distribuído de forma muito assimétrica, seja entre as várias regiões do nosso país, seja entre os países. E, portanto, dos 2,5% de água doce do planeta, né, que é uma quantidade pequena em relação ao total,
A gente sabe que o Brasil é um país muito rico em recursos hídricos, e daí a nossa responsabilidade redobrada em cuidar desse patrimônio natural que está sob a nossa, né, responsabilidade, levando também qualidade de vida para a população. Bom, a água é um recurso essencial à vida, à integridade dos ecossistemas, à manutenção da biodiversidade, necessária ao bem-estar e saúde da sociedade, de modo que falar de saneamento básico implica também em reconhecer, como o colega Ilan bem pontuou, a transversalidade dessa temática com relação aos direitos fundamentais e direitos humanos. E aqui eu incluo o direito ao meio ambiente ecologicamente sadio e equilibrado, que previsto como direito fundamental no artigo 225 caput da nossa Constituição, ele vem cada vez mais sendo incorporado a instrumentos de direito internacional, principalmente os que se dialogam com os direitos humanos, né? Aliás, falar de saneamento básico também é pressuposto para abordar um tema que é do momento, que é a crise hídrica, né? Que muitas vezes nós pensamos em crise hídrica como simplesmente escassez e diminuição da disponibilidade, mas a crise ela é muito mais abrangente que isso, ela inclui também questões envolvendo a degradação ambiental dos ecossistemas, e eu não me refiro apenas a ecossistemas hídricos, mas a todos os ecossistemas que, de uma forma ou de outra, interagem e dão suporte uns aos outros. Também a intervenção humana em corpos hídricos, as grandes obras que implicam intervenção nos nossos rios, as mudanças climáticas e outros fatores com potencial para agravar muito a escassez de água, modificar o fluxo dos nossos corpos hídricos e comprometer a qualidade, aumentando ainda mais a competição pelo seu uso. Então, quando nós falamos da importância da água para a vida e para a saúde humana, nós estamos falando também da integridade dos ecossistemas, estamos falando... Só um minuto. Estamos falando também da manutenção da biodiversidade e falando da água, para além dos seus ciclos naturais, o que implica em reconhecer que a água tem um valor intrínseco nela. E evidenciando, então, essa interdependência entre o direito à água, saneamento básico, e o direito ao meio ambiente sadio, equilibrado, do qual nós, seres humanos, também fazemos parte. Bom, essa interdependência ela parece ter sido reconhecida, né, pela Lei 14.026, já também reconhecida pela Lei de Diretrizes Nacionais para Saneamento Básico, quando elencado dentre os seus princípios fundamentais, a referência expressa a necessidade de conservação de recursos naturais, artigo 2º, inciso 3, e também proteção do meio ambiente, no artigo 2º, inciso 4. Né? Bom, já entrando propriamente no tema do marco, como eu disse, a lei ela tem uma abrangência muito grande, a Lei de Saneamento Básico, porque ela vai englobar dentro dos seus princípios o abastecimento da água, o esgotamento sanitário, a limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, conservação de recursos naturais e a proteção do meio ambiente. E vale relembrar aqui que a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos também é categórica em elencar que a água é um bem de domínio público, no seu artigo 1º, inciso 1, dotado de valor econômico. Então, a sua gestão deve ser descentralizada e contar com a participação de poder público, usuários, comunidades, sempre com olhos voltados a esses múltiplos usos da água. É nesse contexto que surge para a gente, então, duas grandes perspectivas com relação às políticas públicas do binômio abastecimento de água e tratamento de efluentes, né? A primeira perspectiva é essa que eu me referi na introdução,
do direito a acesso à água potável e saneamento básico, e a segunda grande perspectiva, a relacionada ao valor econômico da água. Na primeira perspectiva, apesar da Constituição Federal não falar expressamente de um direito fundamental à água e saneamento básico, este direito já decorre de outros direitos fundamentais, e eu listo aqui o direito à saúde e vida dignas, e também o direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Tanto assim que vários instrumentos das Nações Unidas já vêm reiteradamente se referindo ao direito à água e saneamento básico, e eu cito aqui os dois principais, que é Comentários Gerais do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, número 15, de 2002, e a Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, número 64/292, que proclama que o direito à água limpa e segura, bem como o direito ao saneamento básico, é um direito humano essencial para a realização plena do direito à vida e de todos os outros direitos humanos. O que só reforça, como eu já me referi, a essa transversalidade e interdependência do direito a saneamento básico em relação aos direitos humanos. Aliás, como também pontuou o colega, o direito à água e saneamento básico é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, no caso ODS número 6, e tem por finalidade garantir a disponibilidade e gestão sustentável dos nossos recursos hídricos, levando água potável e saneamento para todos, sem discriminação. Então, esses são os elementos principais de um direito fundamental. É interessante pontuar aqui que a própria Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico já parece reconhecer esse valor social e ecológico do direito à água, da água e do saneamento básico, né? Então, além do novo marco de saneamento, do saneamento básico, ter fixado um prazo até dezembro de 2033 para a implementação dessa política, algo que não havia na legislação anterior, então uma introdução, uma inovação da Lei 1426 de 2020, faz referência à universalização dos serviços, inclusive com fixação de metas, expansão de sistema, efetiva prestação de serviços, uma expressão que agora foi incluída no artigo 2º pela Lei do Novo Marco, o que deve, então, orientar tanto os contratos administrativos, o planejamento e a própria regulação deste serviço público. Também faz referência à fixação de padrões mínimos de potabilidade, já fazendo essa referência ao critério de qualidade da água, proteção e conservação dos recursos naturais e meio ambiente, eficiência energética, reuso e aproveitamento da água das chuvas, inclusive com algumas regras sobre licenciamento ambiental no artigo 44. Aqui a gente percebe, então, essa preocupação com a questão da sustentabilidade dos serviços, com olhos voltados mesmo à questão ambiental. Também reconhecimento de que os serviços de saneamento são instrumentos importantíssimos para a política social, regras de boa governança que se traduzem nos princípios de publicidade, transparência, controle social, e que devem, então, contar com a participação da sociedade, o engajamento da população e dos usuários desse serviço no controle e na tomada de decisão mesmo em relação à implementação das políticas de saneamento básico. Por fim, e eu ressalto que também de extrema importância, a lei já previa e continua prevendo um sistema de informação com a instituição do Sinisa, que deve, inclusive, integrar dados do sistema de informação próprios da Política Nacional de Recursos Hídricos, de Política de Gestão de Resíduos Sólidos, que vem só integrar, né, todos esses aspectos que valorizam a água em seus múltiplos usos, em suas variadas dimensões sociais, ambientais e econômicas. Ressalto também que quando
a lei trata da política federal de saneamento básico, no artigo 48, e do Plano Nacional, no artigo 52, a lei é expressa em falar da importância do saneamento básico como política de promoção da equidade social e territorial, portanto, combatendo as drásticas desigualdades regionais que existem no Brasil, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento social, melhoria da qualidade de vida, combate e erradicação da pobreza, portanto, melhorando os nossos índices de desenvolvimento humano, promoção da saúde, proteção ambiental, melhoria da salubridade ambiental e segurança hídrica. Essas são todas expressões da própria lei, o que só reforça essa transversalidade da qual nós estamos falando. Então, todo esse arcabouço legal, então, evidencia a dimensão social e ecológica do direito humano à água e saneamento básico, e isso nos leva a pensar que os serviços são de natureza essencial, porque necessários à realização desses direitos fundamentais aos quais eu já me referi. Já a segunda perspectiva é a perspectiva do valor econômico da água. Ela é importante para o desenvolvimento econômico do país. Ela é importante para as atividades econômicas, para o setor privado. E, por consequência, essa perspectiva traz algumas dificuldades, porque nem sempre a linguagem própria, né, das leis de livre mercado, de concorrência, de preocupação com uma prestação de serviço que seja superavitária, nem sempre ela vai atender a esses reclamos da política de saneamento, de abastecimento, de tratamento de efluentes, enquanto um direito fundamental e de importância singular num país de muitas desigualdades socioeconômicas. E, como disse o colega Ilan, isso fica muito claro durante a pandemia, onde nós tivemos que testemunhar dificuldades de comunidades carentes, de moradores de favela, de populações de baixa renda, com muita dificuldade de acesso de condições mínimas de higiene para a proteção de suas famílias, para conter a transmissão do Covid-19. Então, fica, assim, não restam dúvidas de que saneamento básico é de extrema relevância para combate às desigualdades sociais no nosso país. Bom, também não é segredo para ninguém que para prestar esses serviços, para montar essa infraestrutura de saneamento básico, é necessário investimentos massivos. As obras são caras, o serviço requer uma tecnologia que muda constantemente e nem sempre o Estado ou os diferentes entes federados detêm recursos o suficiente para avançar nessa pauta. Aqui eu vou lembrar, então, de um caso muito emblemático que ocorreu na Bolívia, quando, na década de 90, a cidade de Cochabamba precisou expandir, né, o seu sistema de abastecimento de água e de saneamento básico, de coleta e tratamento de esgoto, né? Como o município não detinha recursos suficientes para assumir a prestação pública desse serviço, assumir essas obras todas, ele precisou se recorrer de pedido de um empréstimo junto ao Banco Mundial. E o Banco Mundial, naquela época, condicionou o empréstimo à privatização dos serviços de saneamento básico. Lembrando aqui que na década de 80 e 90, existia muita desconfiança e muito descrédito do poder público quando ele assumia atividades, tanto tipicamente econômicas, como também assumia para si a prestação de serviços que envolviam obras e atividades de uma certa complexidade. Bom, o que aconteceu? A Bolívia privatizou, né, o serviço público de saneamento. A empresa que assumiu esses serviços
aumentou as tarifas para custeio das obras e para desenvolvimento das suas atividades, e uma parcela muito significativa da população ficou privada de acesso à água potável e ao tratamento de seus esgotos, porque existia também, nessa relação com essa empresa, o direito da empresa interromper esses serviços na hipótese de inadimplemento por parte do usuário. Essa situação gerou uma revolta enorme na população, que foi seguida por protestos. O governo, à época, alocou, inclusive, forças militares para conter essa convulsão social, e isso culminou com a morte de um adolescente. Esse episódio ficou conhecido como a Guerra das Águas. E, posteriormente a este evento, houve, então, uma preocupação enorme em resgatar essa dimensão, essa perspectiva de que água e saneamento básico são direitos fundamentais e precisa haver, portanto, um equilíbrio entre, de um lado, esse valor social e ecológico da água e, de outro, esse valor econômico. Bom, a Lei 11.445 de 2007, que estabelece as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico, ela apresenta de forma muito marcada esse viés da perspectiva econômica do serviço, né? Ela traz, dentre os princípios também fundamentais da política de saneamento básico, a maximização da eficácia, o que implica que a atividade deve prezar pelo menor custo, né? Uma gestão que seja eficiente, ganhos de escala, ou seja, a atividade tem que ser superavitária e gerar lucros. Inclusive, existe previsão de distribuição de dividendos dessas atividades, competitividade no setor. A expressão interessante, sustentabilidade econômico-financeira do contrato ou da concessão do serviço, e também regras para a interrupção na hipótese de inadimplemento do usuário, como disciplina o artigo 40 da lei. Então, a questão que se coloca é como harmonizar esses interesses, por vezes, conflitantes, como harmonizar o valor social e ecológico da água e do saneamento básico com o seu valor econômico, né? Como conciliar essas perspectivas? Principalmente, como eu disse, numa sociedade que é muito marcada por uma desigualdade socioeconômica e com um passivo ambiental de disciplina tardia, né? Dessa política de saneamento básico, que se mostra fundamental também para a preservação do meio ambiente, dos nossos corpos hídricos e dos ciclos naturais da água. Eu vou usar aqui de elencar o que eu reputo de extrema importância. Eu acho que o desafio é enorme de traduzir todos esses objetivos, esses princípios, esses valores que estão já dispostos na lei, na prática. Levar isso para a prática é muito mais complicado e vai exigir muito dos nossos administradores, vai exigir muito da administração pública, que ela dê o adequado peso a cada um desses valores, a cada uma dessas dimensões da importância que é o acesso à água de qualidade, né? E também acesso ao saneamento básico. Eu penso que o primeiro mecanismo que me vem à mente é que a regulação, e eu destaco aqui também o papel da ANA na fixação das normas de referência, vai ser fundamental para o equilíbrio a que eu estou me referindo. Um segundo ponto que eu acho fundamental é o fortalecimento dos mecanismos de controle social e de acesso à informação pertinente à implementação dessas políticas e também à prestação desses serviços de saneamento básico. E aqui eu destaco que, como também colocado pelo colega Ilan, esse
esse é um critério fundamental para exercício de democracia por parte da população. Exercício onde a população, os usuários, se engajam no controle, se engajam na tomada de decisão daquilo que vai determinar a qualidade de vida deles e a qualidade do meio ambiente onde eles vivem. Um terceiro ponto que eu reputo de extrema importância, e também com um gancho já no papel regulatório do Estado, é o uso correto, adequado, dos mecanismos econômicos à disposição da implementação dessa política pública. Então, seja pelo aporte de recursos públicos, subsídios ou outros incentivos, é de extrema importância que o poder público atue como um agente de promoção e de incentivo, né, à melhora da qualidade do meio ambiente, que dá suporte a essa sistemática hídrica a qual nós estamos nos referindo. E, nesse particular, eu vou apontar aqui algo que foi uma inovação muito feliz da Lei 14.026, quando ela introduz os artigos 54A e 54B, que instituiu o regime especial de incentivo para o desenvolvimento do saneamento básico, RESB, né? E esses dispositivos falam expressamente em benefícios fiscais e tributários, penso que não deveria ser um rol taxativo, a referência só a esse mecanismo, inclusive para pessoas jurídicas que realizem investimentos voltados à sustentabilidade do sistema, atendo às metas de universalização, preservação dos mananciais e unidades de conservação que são necessárias à proteção das condições naturais de produção da água e redução do desperdício da água com inovação tecnológica. Em síntese, eu vou terminar aqui minha fala para não me alongar muito, né? Fica claro que as políticas hídricas e de saneamento básico trazem consigo a possibilidade de concretizar valores sociais, ecológicos e econômicos próprios de desenvolvimento sustentável, inclusive com vistas a concretizar esses direitos fundamentais de dignidade da pessoa humana e de direito ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Eu agradeço a todos e fico à disposição para a gente dar continuidade a esse debate. Muito obrigada, doutora Mara. É uma grande alegria para mim estar aqui também na tarde de hoje e estar aprendendo tanto, primeiramente, com você, e igualmente já sei que eu farei com o professor Marçal. É muito interessante todo esse panorama que você traz para a gente, e especificamente quando você traz a comparação com o caso internacional, né? Com o caso da Bolívia e da Guerra da Água, e a gente fica se perguntando o que a gente sempre pode aprender, né, no Brasil com as experiências internacionais. Então, eu tenho para mim que isso é uma reflexão muito importante, especificamente no momento que a gente vê mais do que nunca o tal do efeito borboleta, né? Uma borboleta que bate a asa lá na China, querendo ou não, traz um reflexo muito real para o Brasil. Não é nenhum reflexo hipotético, é um reflexo que afeta a população mundial como um todo, e que isso tudo perpassa, de certa forma, por saneamento. Porque antigamente você poderia muito fazer relação, né, saneamento com saúde, não ficava tão claro como fica hoje, como bem deu o exemplo o doutor Ilan. Quando a gente chega num momento em que todo mundo, realmente todo mundo, a pessoa não precisa nem estar inserida nesse meio, passa a saber que existe uma relação bem concreta, bem objetiva, entre Covid e lavar as mãos. Então, que você consegue ver muito mais nitidamente o papel aí da água, por exemplo, na saúde da população como um todo. E esse papel que não afeta tão somente as elites, né? Porque acho que muitas vezes a gente tinha algumas ideias, talvez, algum pensamento elitista do que acontecia com a maioria da população, principalmente com a população que tinha menos acesso a esse tipo de coisa, não estaria afetando as elites, mas quando você passa por uma situação, uma pandemia, uma crise sanitária, de uma doença contagiosa como Covid-19, a ausência ou a deficiência de saneamento básico
para a população mais carente, afeta a sociedade como um todo. E isso, infelizmente, num mundo ainda bem egoísta como a gente vive, é muito importante que a gente possa abrir os olhos e que as elites possam abrir os olhos para a necessidade de a gente estar trabalhando tudo isso, seja por razões realmente altruístas, seja por uma razão puramente egoísta, mas acho que o fim da coisa é atendido, né? Quando você se volta para isso, quando abre os olhos para esse tipo de necessidade. Então, acho que o Covid trouxe muito essa abertura dos olhos para a importância do saneamento básico, e muito legal você trazer essa experiência e todo esse questionamento, né? Como é que vai ser o inadimplemento? Até quando a gente pensa que a água ela não é útil só para aquela pessoa, de fato, que muitas vezes vai ser inadimplente, vai ter a água cortada, mas ela é útil para a sociedade como um todo, porque quando essa pessoa faz a higiene adequada, ela está indo fazendo uma prevenção, muitas vezes, numa cadeia de contaminação. Então, justamente, bem aqui, ela está tendo um efeito social, e é muito interessante a gente pensar como foi isso lá, e como a gente vai realmente aplicar isso aqui à luz do artigo 40 trazido pelo novo marco de saneamento. Então, assim, algumas reflexões já que ficaram da sua fala. Mas, sem mais delongas, acho que diante de tudo isso vem um grande desafio realmente para o setor público na regulamentação e especificamente os novos papéis que o Estado passa a assumir a partir desse novo marco de saneamento, e ninguém melhor para falar disso do que o professor Marçal, já a quem agradeço muitíssimo ter aceitado o convite para estar aqui com a gente na tarde de hoje, e passo a palavra. Boa tarde, é uma enorme satisfação participar do evento. Saúdo a todos, à organização, ao Rodrigo Mosdrich, ao Ney Belo, a Laís e todos os demais que participam, o Dr. Ilan, a Mara. É uma enorme satisfação participar deste evento que envolve, afinal, mais uma dessas grandes complexidades com as quais o Brasil se depara. É um tema clássico no Brasil, e nós não podemos esquecer que já nos anos 1970, o governo federal implementou um grande plano de saneamento que pretendia resolver ou, de algum modo, tratar dos temas. Isso levou à criação, basicamente, das sociedades estaduais de saneamento, e, desde então, nós vemos o desafio sendo objeto de uma dificuldade e de contínuas providências, contínuas não porque elas sejam imediatas umas às outras, mas ao longo de décadas nós vemos a renovação, a substituição, a alteração de providências, tentando resolver um problema que é essencial para a democracia, é essencial para a dignidade humana, é essencial para a realização do Brasil como nação. Eu brinco, às vezes, dizendo que o Brasil tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, senão ele nunca vai ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. E um desses problemas é saneamento básico, o outro é precatório, e eu podia fazer um elenco assim grande de problemas. Cabe-nos agora tratar especificamente da temática do saneamento básico, e eu vou fazer uma breve apresentação com slides sobre o que eu preparei com meditação relacionada à questão. Basicamente, a ideia que eu vou tratar é uma abordagem muito mais jurídico-positiva, digamos assim, para ver o que houve de novo, essencialmente, no marco regulatório. Porque muito do que foi tratado no marco regulatório é uma repetição, uma renovação do que já existia. Por exemplo, o artigo 40 já estava previsto na regulação anterior, inclusive com a previsão anteriormente da possibilidade de interrupção do fornecimento em caso de inadimplemento. Ou seja, as circunstâncias detalhadas nas minúcias foram introduzidas e alteradas pela Lei 14.026. Mas a ideia de um passo à frente. Qual é o passo à frente? O que vem a mais daquilo que a gente já tinha? E uma das questões que me parece que é central, o que
há de novo novo marco regulatório? O que há de novo é a absorção de competências por parte da União. Ou seja, nós temos uma pluralidade de alterações dentro do conteúdo de diversas leis. Essa pluralidade de alterações tem um ponto em comum, que é a absorção por parte da União de competências que anteriormente eram reconhecidas, atribuídas a Estados, Distrito Federal e municípios. Isso envolve, em primeiro lugar, uma questão de alteração de competência da ANA. A Agência Nacional de Águas, que foi criada pela Lei 9984/2000, em princípio, quando criada, ela tinha por função regular, basicamente, a questão hídrica. O uso da água, nas suas mais diversas questões. A Lei 14.026 alterou a Lei 9.084 para ampliar significativamente a competência da ANA, passando a atribuir-lhe competência para atuar como órgão regulador dos serviços de saneamento básico. E esta é uma modificação extremamente significativa, porque até então a União tinha exercitado apenas a sua competência para veicular as diretrizes sobre saneamento básico, tal como previsto na Constituição. Não tinha assumido para si uma função regulatória propriamente dita. A Lei 14.026 consagra a ampliação das competências federais diretas relativamente a temas de direito de saneamento básico. Ou seja, a Lei 14.026 produziu uma interconexão entre a Lei 9.984 de 2000, que trata a Lei da ANA, da água, e a Lei 11.445, que tratava, de 2007, das diretrizes nacionais para o saneamento básico. E essa é uma questão que, juridicamente, vai despertar uma série de dúvidas. Porque o artigo 21 diz que compete à União instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, saneamento básico. A expressão diretrizes tem uma interpretação usual que significa a definição de políticas, a definição genérica de marcos dentro dos quais os demais entes federados, inclusive eventualmente a União, desenvolvem uma atividade autônoma política de produção de normas e de medidas práticas. Quando a Lei 11.445, ainda que de um modo bastante minucioso, construiu um modelo de regulação, esse modelo de regulação foi construído para ser aplicado por estados, municípios e Distrito Federal. Não se tratava de a União dizer qual era o conteúdo da regulação. Ela, obviamente, previa possibilidades diversas na lei, mas eram diretrizes. Essa questão, essa solução, esse modelo, dava uma margem muito mais ampla de autonomia para os entes federativos, especialmente o município, exercitar sua competência. E isto fazia com que coubesse efetivamente à União muito mais uma função de fornecimento de recursos por diversas vias, para que, no âmbito dos municípios e, eventualmente, no âmbito dos estados, houvesse uma efetiva atuação na prestação dos serviços de saneamento básico. Essa questão, portanto, na redação original da Lei 11.445, com essas diretrizes, havia previsão de diretrizes do saneamento básico e uma disciplina de competência regulatória de titularidade dos entes locais. Ocorre que isto não resolveu o problema. Ocorre que, por exemplo, havia um prazo para desativação dos chamados lixões, e esse prazo não foi cumprido. E a experiência demonstrou a inexistência de uma efetiva regulação independente. Ou seja, o pequeno município, que tem uma estrutura muito enxuta, no sentido de, não apenas não ter água, mas enxuta no sentido de ter uma pequena quantidade de funcionários, ele não tinha condições de implementar uma agência. E se mesmo os grandes municípios, quando têm uma estrutura dessa ordem, a autonomia política dos exercentes das funções dentro das agências é quase inexistente. E, portanto, a situação que se punha era de uma dificuldade significativa relativamente à
a existência de uma figura que nós pudéssemos reconhecer como regulação. Ou seja, nós tínhamos uma sucessão de providências que eram vinculadas a necessidades imediatas, a conveniências dos partidos e dos líderes políticos locais, às circunstâncias da eleição, à corrupção, afinal. Tudo aquilo que é tão lamentável numa dimensão política da mais baixa noção que a gente possa ter. E o que a Lei 14.026 fez? Ela preservou as diretrizes anteriores, ou seja, ela não eliminou as diretrizes para o saneamento básico, até ampliou. Só que ela atribuiu competência própria para a ANA em matéria de saneamento básico, ou seja, a União passou a dizer: eu não vou dar apenas o dinheiro, eu vou interferir sobre a regulação a ser editada, especialmente pela previsão da competência da ANA para editar normas de referência quanto à regulação. Portanto, a ANA vai editar normas de referência quanto à regulação. O que é norma de referência exatamente? Eu procurei no Alexi, não tem a figura da norma de referência. Ou seja, é uma nova figura que foi instituída dentro dos conceitos, até do setor, mas é uma conceituação que, doutrinariamente, nós teremos de preencher o conteúdo. O que significa norma de referência? Parece ser norma de conteúdo. Parece ser a definição, a determinação do conteúdo daquilo que pode ser objeto de regulação e de solução por parte das agências locais. E isso envolveu, obviamente, uma redução da competência regulatória do ente político local. A União assumiu uma competência regulatória que até então não tinha dos serviços de saneamento básico, e eu diria, se tem algo que é possível sintetizar, o espírito do novo marco é esse: a redução da participação dos entes locais. Ou seja, o artigo 4A da Lei 9984 diz o seguinte: a ANA instituirá normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento básico por seus titulares e suas entidades reguladoras e fiscalizadoras, observadas as diretrizes para a função de regulação estabelecidas na Lei 11.445, que é uma lei que é a lei mais detalhada e minuciosa sobre o Instituto da Regulação que nós temos no direito brasileiro. Nenhuma das leis brasileiras define o que é regulação. A Lei 11.445 diz o que é regulação. Ela diz quais são as funções da agência, como que a agência tem de se organizar, mais ainda do que a própria Lei das Agências fez posteriormente. A Lei 11.445, ela tem esse modelo. Inclusive, dentro dessa questão, a temática tarifária, que é o ponto essencial de toda a discussão que nós vamos ter. Ou seja, ampliar a eficiência é algo que tem uma dimensão técnica, exige investimentos, exige aperfeiçoamento tecnológico, não precisa de lei para isso. A gente não precisa de uma lei para dizer nós temos de ampliar a eficiência e a eficácia na exploração da água e na coleta do esgoto. É óbvio isso. No entanto, a temática tarifária não é óbvia. A temática tarifária é o ponto essencial da disputa, especialmente porque a temática tarifária é a via de entrada para os investimentos privados no setor. Se não houver uma solução de temática tarifária, o setor vai sofrer com novos investimentos. E, portanto, diz lá esse novo artigo 4A, parágrafo 1º da lei da ANA. Caberá à ANA estabelecer novas referências sobre diversas coisas. Inciso 2º, regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, com vistas a promover a prestação adequada, o uso racional dos recursos naturais, o equilíbrio econômico-financeiro e a universalização do acesso ao saneamento básico. Veja, a exigência de proteção ao equilíbrio econômico-financeiro já estava na lei anterior, na lei de saneamento básico anterior. Se não estivesse também na Lei Geral de Concessões, a Lei 8987 de 1995. Só que agora a diferença é a seguinte: não vai ser a agência local que vai definir a construção do equilíbrio econômico-financeiro. Quem vai definir a construção do equilíbrio econômico-financeiro vai ser a ANA. A ANA vai definir, por normas de referência, o equilíbrio econômico-financeiro das concessões que vão estar no município, no estado e assim por diante.
Isto é uma retirada de poder político da autoridade local, que, em muitos casos, usava a elevação ou redução das tarifas para aquilo que eu chamo de demagogia regulatória. A expressão, eu tenho usado há um tempo, demagogia regulatória, é aquela falsidade praticada pelo poder público brasileiro que oferece vantagens insuportavelmente grandes por ocasião da licitação para alguém, e depois que o sujeito é contratado, tudo isso é suprimido, desaparece e não existe mais. Então, é uma demagogia regulatória porque não há seriedade, nem no momento da licitação, nem no momento da execução dos contratos. Essa situação, portanto, envolve uma espécie de controle sobre as autoridades reguladoras locais. E como você faz esse controle? Ou seja, se a norma de referência não for cumprida pela autoridade local, o que acontece? Não tem dinheiro federal. Ponto. Ou seja, a obtenção de recursos perante a União tem como pressuposto a observância pela autoridade da norma de referência da ANA. Porque, obviamente, não tinha como você imaginar, dentro do sistema constitucional brasileiro, que a violação, digamos assim, pela autoridade reguladora local à norma de referência acarretasse alguma providência direta de intervenção da União. Obviamente, impossível. De inconstitucionalidade do ato normativo local? Como seria possível isto? Não existe outro instrumento a não ser o instrumento econômico-financeiro da União dizer, olha, se porventura não houver isto, a ANA decreta que a agência reguladora local não está cumprindo as normas de referência, e isso é comunicado à União, e a União para de transferir recursos para aquele local. Ou seja, nós temos é uma coisa engraçada, né? No exercício das competências a que se refere esse artigo, a ANA zelará pela uniformidade regulatória do setor de saneamento básico e pela segurança jurídica na prestação e na regulação dos serviços. Ou seja, a ANA é uma espécie de autoridade policial dos estados e municípios a partir de agora. E esta questão o artigo 4B da lei da ANA prevê que o acesso aos recursos públicos federais depende do cumprimento pelo ente local, espontaneamente, né, pelo ente local, das normas de referência. Há outras regras, mesmo na Lei 11.445, que submetem as agências reguladoras independentes locais à ANA. O artigo 23 diz, a entidade reguladora, observadas as diretrizes determinadas pela ANA, editará normas relativas às dimensões técnicas e econômicas que abrangerão os seguintes aspectos. E daí o artigo 25A diz, a ANA instituirá normas de referência para a regulação da prestação de serviços públicos de saneamento básico por seus titulares, etc. e tal. Ou seja, isso está na lei da ANA, está na lei 11.445, para não deixar qualquer margem de dúvida, para que ninguém tenha qualquer incerteza sobre como o serviço vai funcionar. Mas um outro ângulo inovador e bastante significativo é uma disciplina formal da titularidade dos serviços públicos, que é um tema que tem gerado problemas há muito no Brasil, a discussão sobre quem é titular dos serviços públicos de saneamento básico. De modo genérico, a ideia era de que o município é titular do serviço público de saneamento básico, e essa ideia foi reformulada pela Lei 11.445, que criou uma figura muito interessante, serviços públicos de saneamento básico de interesse comum. Sabe dizer o seguinte, serviços de saneamento básico são aqueles, os serviços de saneamento básico de interesse comum são aqueles serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e micro-regiões instituídas por lei complementar estadual, em que se verifica o compartilhamento das instalações operacionais de infraestrutura, etc. e tal, e coisa. Qual é a peculiaridade? É que isto define a titularidade federativa dos serviços de saneamento básico, segundo o artigo 8º da Lei 11.445. Está escrito lá, exercem a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico, os municípios e o Distrito Federal, no caso de interesse local, puramente local. Se o interesse não for puramente local,
a titularidade é do Estado em conjunto com os municípios. Essa é uma solução que já tinha sido acenada pelo Supremo Tribunal Federal ao discutir aquelas questões de região metropolitana, do Rio de Janeiro. A questão tinha sido já, se discutia se o Estado tinha competência para isoladamente dispor sobre o assunto. Há uma decisão que eu acho que é do ministro Gilmar, inclusive, dizendo, olha, não, existe a necessidade de uma participação dos municípios, porque o serviço público não é titularidade exclusiva do Estado, mas se reconhece que há uma participação plurifederativa, digamos assim, na hipótese de serviços de saneamento básico de interesse comum, o que, sob um certo ângulo, pode ser objeto de algum tipo de impugnação em termos de competência da União para definir essa questão. Seria isto um tema que teria sido atribuído à competência legislativa da União para definir competência interfederativa, etc. Essa é uma discussão que talvez surja no futuro, mas eu tenho a exata noção de que o Supremo Tribunal Federal possivelmente vai reconhecer que essa regra é constitucional e ela, de algum modo, permite uma evolução numa discussão que tem sido bastante problemática, e que se relaciona a alguns outros temas de que eu tratarei, que tem a ver com a inviabilidade de um ente federativo, seja município, especialmente, seja eventualmente o Estado, inclusive, tenha condições de isoladamente promover a prestação de serviços públicos adequados no âmbito do saneamento básico. Há uma nova disciplina sobre consórcio público, sobre a prestação de serviços de saneamento básico por meio de consórcios públicos, e se admite que o consórcio preste o serviço diretamente aos consorciados, mediante a instituição de uma autarquia intermunicipal. A figura da autarquia intermunicipal já era muito peculiar quando a gente estudava o consórcio público com personalidade jurídica de direito público, porque, basicamente, a Lei 11.445 alterou a redação do Código Civil para criar a figura, ampliar a figura de autarquias, etc. Mas agora a gente tem uma autarquia intermunicipal expressamente referida, que é uma figura que sempre desperta um certo espanto para um administrativista clássico, né? O administrativista tradicional diz, como assim uma autarquia intermunicipal? É sempre uma figura peculiar. É verdade que a gente já tinha o esboço disso, mas nesse caso a autarquia intermunicipal vai ser encarregada da prestação direta dos serviços públicos de saneamento básico. Ou seja, não é concessão. Afinal, desde a Lei 11.445 se esboçava essa concepção, a concepção de que concessão de serviço público envolve necessariamente como concessionário um sujeito privado. Eu vou ficar muito feliz dizendo isso, porque era algo que eu defendia há muito tempo, que a chamada concessão à Companhia Estadual de Saneamento não era uma concessão em sentido próprio, era uma espécie de convênio entre o Estado e da pessoa da sociedade estadual e os municípios. Mas, afinal, basicamente, agora vai se afirmar de novo que, para haver concessão, é necessário aplicar o artigo 175. E, portanto, vai ter licitação, que diz o artigo 175, sempre mediante licitação. Mas também houve duas figuras que são interessantes, que foram instituídas para a prestação de serviço. Eu estou terminando já. Uma é a Unidade Regional de Saneamento Básico, que é uma unidade instituída pelos estados, mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública ou para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Ou seja, eu tenho uma espécie de nova figura, além da figura específica do consórcio, da figura do convênio, da região metropolitana. Eu tenho uma outra figura que passa a integrar o nosso cenário administrativo, que é a Unidade Regional de Saneamento Básico, que tem em mente, especialmente, situações de determinados municípios que não têm condição de isoladamente prover os próprios serviços. Muitas vezes, inclusive, não tem nem água disponível. Eles vão ter que trazer água de algum local muito distante.
Eu lembro, mesmo o município de São Paulo precisa comprar água, o município em si, de regiões que são centenas de quilômetros distantes. E a referência é um bloco de referência, que é um agrupamento de municípios não necessariamente limítrofes, estabelecidos pela União. E no artigo 52, depois no artigo 3º, se diz o seguinte, que esse bloco de referência será criado pela União se os estados não criarem, no prazo de 1 ano, a unidade regional de saneamento básico. Portanto, a unidade regional de saneamento básico, ela não é apenas um poder da criação dessa figura, não é apenas um poder do Estado. É uma espécie de poder-dever. Não exercitar essa competência, abre-se, dentro de um certo prazo, 1 ano, abre-se a possibilidade de a União diretamente prever isso. Muito embora, nesse caso, criar por meio de gestão associada voluntária dos municípios, o que gera uma situação que nós, professores de direito administrativo, vamos ter de dedicar horas para tentar encontrar uma solução jurídica para isso. Em conclusão, esses são apenas alguns aspectos do marco regulatório. Nós temos, certamente, esforços contínuos orientados à universalização do serviço de saneamento básico, e nós temos de ter consciência de que a grande revolução do século XX talvez tenha sido a água tratada. A possibilidade das pessoas viverem, em média, mais do que 45 anos, chegando a 60, 65 e assim por diante, foi produzida pelo tratamento de água. Essa foi uma das maiores revoluções da civilização humana. Até então, as pessoas morriam envenenadas pela água que tomavam. Isto é um reconhecimento da essencialidade do serviço de saneamento básico e da inviabilidade do Brasil continuar andando de costas para o futuro quanto a isso. Os direitos mais fundamentais do ser humano talvez comecem pelo saneamento básico. Não há possibilidade de a gente continuar ignorando isso. E tem acontecido uma exaustão das alternativas. Ou seja, não é algo novo o que a União fez agora, um novo marco. Isso vem como um esforço sendo realizado pelos governos, diferentes governos, desde a década de 70. O que se passa de novo agora? Parece que a União cansou. A União disse, olha, chega de tentar resolver isso por meio dessa brincadeira que se chama federação. Agora, a União vai assumir isso diretamente. Se isso é bom ou se é mal, talvez a gente acabe pragmaticamente com uma meditação que é a seguinte. É tão essencial o saneamento básico que, e todas as alternativas foram tentadas, até agora tem sido, essa mais uma, se essa der certo, talvez a gente possa supor que o modelo federativo brasileiro precisa ser repensado. Que é necessário tomar mais cautela com a ideia de que basta ter uma federação para que isso vá resolver tudo, para que a gente vá ter democracia, que a gente vá ter dignidade humana, etc. Pode ser, mas, afinal das contas, nós continuamos num processo de acumulação de competências da União que vem desde a Revolução desde a Constituição Republicana de 1891. O ato adicional de 1926, que alterou radicalmente a Constituição Republicana, teve como característica a centralização, o fortalecimento das competências da União. E nós continuamos, desde então, nesse processo, sempre com esse discurso de que os municípios, o Distrito Federal, os estados são essenciais para a realização de determinadas funções, mas, na prática, acaba se produzindo a introdução da União para tentar resolver esses problemas. Enfim, eram essas as meditações que eu tinha relativamente ao novo marco do saneamento. Professor Marçal, quero agradecer aqui pela rica exposição que foi trazida. Com certeza vai antecipar muitas questões que chegarão aos tribunais, e a sua exposição é rica do ponto de vista dogmático,
ao fazer análise da nova lei com as outras normas, né? Essa interconexão que o senhor trouxe no início, aliada à riqueza que o senhor tem da prática. Então, essa expressão demagogia regulatória, toda essa evolução histórica do país vem, com certeza, da sua experiência como advogado. E é muito interessante, eu queria começar a fazer um comentário pela sua conclusão, essa questão da centralização das competências na União, né? Que muitos dizem que a gente tem uma federação um pouco de fachada, um pouco de discurso, aquele discurso menos Brasília e mais Brasil, devemos fortalecer a federação, e o que se vê não é só nessa norma, não, em outras que se fizeram historicamente, é que há essa centralização na União. Além disso, é muito interessante a sua observação em relação ao direito positivado e ao direito vigente, que é aquele efetivamente aplicado. Nem tudo pode a lei. É muito fácil a gente colocar princípios de eficácia, de efetividade na prestação desse serviço, e a gente sabe que isso não vai ser resolvido com uma penada, mas vai depender de uma cultura. E aí o próprio senhor trouxe o exemplo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que havia um objetivo de se acabar com os lixões, isso não se materializou e agora volta. E a sua exposição dialoga também com a Damara, no sentido desse diálogo da economia e da ecologia, talvez, do direito da água tem valor econômico, que fala a Política Nacional de Resíduos Hídricos, de Recursos Hídricos, e a água como direito fundamental, direito de terceira dimensão, de solidariedade, fraternidade, que permitiu o aumento da expectativa de vida, como disse a Laís, infelizmente, para alguns e não para todos. E agora, na pandemia, a gente vê que a gente está na mesma tempestade, mas não está no mesmo barco, e é interessante o que ela coloca, que é o que o Harari traz num artigo agora sobre a pandemia. Se nós deixarmos a África em condições ainda de desenvolvimento muito inferiores a nós, o vírus vai se alastrar lá e a circulação de pessoas no mundo é algo inevitável. Então, é algo que afeta a todos nós, seja por altruísmo, por efetiva concretização da dignidade humana, seja por um individualismo. É preciso verificar essas condições de desenvolvimento, como o senhor fala, talvez o ponto principal em que devemos começar é a água. Se fala muitas vezes que historicamente essa questão não foi tratada porque não traz votos, não dá para ver ali a coleta e tratamento de esgoto como a gente vê um grande empreendimento, e a Mara até fala dos problemas do grande empreendimento, muitas vezes gerando uma situação de estresse hídrico. Eu lembro que aqui em Brasília, não sei se ela já morava em Brasília nessa época, nunca teve problema hídrico, e de uns anos para cá tivemos racionamento de água, que era algo impensável aqui em Brasília. Então, esse estresse hídrico tende a aumentar. E também fica aí a pergunta sobre qual modelo de desenvolvimento nós queremos. E antes de passar a palavra à Laís, eu queria trazer um julgado aqui para refletir essa tensão que os dois professores trouxeram. Água como valor econômico, me parece que isso foi feito para ressaltar a possibilidade de sua escassez, porque é o princípio básico da economia. Tudo que é escasso tem um preço. E não para dizer que devemos ter um tratamento liberal, que o mais rico vai ter água e o mais pobre não. Quando o Supremo julgou o caso, já faz algum tempo, e agora foi confirmado em julho de 2020 por uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo julgou o caso da CAERD. Não sei se os professores lembram. É uma sociedade de economia mista. E aí nós temos, por exemplo, Sanepar, tem ações negociadas em bolsa, então tem que gerar lucro e retorno para o acionista. E a CAERD tinha um debate se ela vai ter um regime jurídico de direito público ou um regime de direito privado. Disse o Supremo, mesmo sociedade de economia mista, ela presta serviço público, porque estamos falando aí de coleta e tratamento de esgoto, não é uma atividade econômica, e aí, para quem quiser ver, foi na DPF histórica 556, e agora o ministro Alexandre de Moraes, na reclamação 42141, reclamação justamente sobre esse julgado, disse que a CAERD ela paga por precatório dívida trabalhista. O pano de fundo é justamente isso, a água é muito mais esse direito fundamental do que algo que tem até livre negociação no mercado. Por outro lado, não há milagres, como o professor Marçal trouxe.
demagogia regulatória não resolve o problema. A empresa que vai investir, ela também quer lucros e ela quer a confiabilidade, principalmente em contratos de longo prazo, como é o caso dos contratos de saneamento. Então, é preciso ter um ambiente de negócios que incentive os investimentos em relação à água, mas também com esse pano de fundo principal, a meu ver, que é esse direito fundamental, e a própria Constituição, ela não trouxe águas privadas. Nós temos águas municipais, águas estaduais, mas todo o uso da água está submetido ao regime publicístico e é por isso que ele pode ser concedido à iniciativa privada, justamente por ter como pano de fundo esse direito fundamental aí indisponível que nos leva e pode nos levar, se conseguirmos transformar esse direito aí que foi dissecado pelo professor Marçal, como diz Alf Ross, no direito vigente, aquele efetivamente aplicado que pode nos levar a um salto de qualidade em relação ao IDH e a outros indicadores. Com essas considerações, eu agradeço a ambos os professores, passo a palavra a Laís Porto. Professor Elan, obrigada. Estava falando agora especificamente dessa relação, né, com o setor privado, e eu vinha pensando justamente que o fato de a gente ter privatizações e estar cada vez mais delegando, apesar da regulação estar centralizada, mas está delegando essa atividade para o setor privado no aumento dessas concessões, isso não significa dizer que os princípios não devem ser observados, né? A partir de 2010, inclusive, desenvolvimento nacional sustentável é princípio das contratações públicas. Então, acho que a gente sempre tem que ter isso em mente, que no momento que você envolve o setor privado, isso não obrigatoriamente também significa que você está dando uma carta branca, faça o que você quiser. E acho que isso é algo que a gente precisa, assim, discutir muito. Agora, eu assim, fiquei muito reflexiva com o final da fala do professor Marçal, especificamente quando ele pergunta se nós deveríamos pensar, né, repensar o nosso modelo federativo de Estado. Professor, eu confesso que resposta, eu acho a pergunta de $1 milhão, né? Resposta ninguém tem. Eu mesmo muito com tributação, então a gente está também sempre discutindo isso também quando a gente está falando de direito tributário, a gente está discutindo isso em todas as áreas, basicamente. Mesmo na tese de doutorado, eu pesquiso um pouco disso, uma temática, um viés de direito financeiro. E eu lembro muito das falas da professora Isabel Derzi, quando faz a interconexão entre federalismo e democracia. Mas, ao mesmo tempo, lembrando que o federalismo, ele, obviamente, não é um princípio fechado e estático, né? Que a gente pode pensar em maior ou menor grau de centralização e descentralização, a depender do que funciona para a gente naturalmente na prática. E que não adianta eu insistir obrigatoriamente em um modelo, porque é um modelo teórico que parece agradável e que a gente pensa em tese que favoreceria a democracia, quando ele está representando, pode estar representando um certo compromisso aos direitos fundamentais básicos. Então, eu acho muito interessante quando a gente fala, né, quando a gente pensa isso, o senhor bem colocou isso, que a gente tentou fazer de uma forma, tentou ir por um caminho, depois a gente está tentando outro, então a gente está um pouco como que experimentando o que funciona melhor no nosso modelo, já que o primeiro caminho, que foi de fato tentado, até hoje não se mostrou efetivo. Eu acho que isso é uma reflexão assim, muito necessária no direito como um todo. E isso me traz, você até mencionou aí uma possível inconstitucionalidade, mas me traz o questionamento, e que aí eu queria devolver de volta a pergunta para o senhor, devolver também a palavra para a professora Mara, para que vocês possam fazer ainda alguma consideração sobre isso. Obviamente, por conta da nossa Constituição hoje, do artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1, e o questionamento se, de fato, quando eu faço essa transferência aí de competência e eu faço a centralização na União, o senhor mencionou uma possível inconstitucionalidade, mas lhe pergunto se o senhor considera que isso poderia acontecer, de fato, por ser considerado que haveria uma mitigação ao princípio federativo, nos termos do artigo 60 da Constituição,
ou não seria exatamente essa a questão? Porque até quando a gente fala, né, em repensar o modelo federativo, a gente se pergunta qual o limite aí do repensar no âmbito da Constituição que nós temos hoje. O que parte desse repensar significa uma reformulação que não leva à mitigação e, consequentemente, à inconstitucionalidade, que parte desse repensar estaria permitido pela nossa Constituição. Então, ficou muito comigo esse questionamento, e se o senhor puder discorrer mais sobre isso, eu adoraria ouvi-lo. Essa é uma questão peculiar, porque os Estados unitários caminham em direção à descentralização, né? Então, a gente tem, na Itália, possivelmente, hoje, uma federação, na Espanha, uma batalha, eventualmente uma guerra civil provocada pela recusa do reconhecimento da autonomia mais intensa à Catalunha, e a própria França com uma ampliação de competências políticas locais. E, por outro lado, a gente verifica que os estados federados, de modelo federativo, tendem a uma solução de associação entre os diferentes entes, uma associação voluntária, em virtude da inviabilidade da atuação isolada. E isso tem a ver, eu só introduzo na meditação uma outra questão, é que, assim como a gente fala em desigualdade individual, no sentido de que alguns cidadãos têm uma situação privilegiada em face de outros, o mesmo se põe no tocante às entidades federativas, que é óbvio. Como que se resolve essa solução, esse problema? Qual a solução para isso? Basicamente, a solução é uma questão de subsídio cruzado. Ou seja, como o carente, o miserável, vai ter acesso à água? Alguém vai ter que pagar por ele. Esse que tem que pagar, obviamente, não pode ser o concessionário de serviço público, porque o concessionário de serviço público está lá para ter lucro e para explorar aquilo. Ele não está para ter uma função de benemerência. Se você quiser ter alguém com uma função de benemerência, avise, você não vai ter um concessionário. O concessionário põe dinheiro para ter lucro e ganhar dinheiro. Se você disser para ele, não, você não vai poder ganhar dinheiro, diga antes. Ele não vai entrar. Porque você não pode dizer, você vai ganhar dinheiro, depois que você está lá, não gosta, não vai mais ganhar dinheiro. Isso não pode. Você não pode praticar a bendita da demagogia regulatória. Como que você faz, portanto? Você faz mediante subsídio. E subsídio que está previsto na própria lei, subsídio tarifário. Você cobra mais dos que têm mais e transfere o custo do que tem menos para quem tem mais. Obviamente, é muito mais simples a gente falar isso do que praticar. Você diga para alguém, mesmo para você vai pagar 10 mil reais de conta de água, porque nós temos aqui nos arrabaldes de Brasília pessoas miseráveis que não têm água, então você vai pagar água para eles. Todos nós vamos pagar água para eles. Não é uma situação, é muito mais fácil se alguém tem que pagar que não seja eu. Então, esse é o grande desafio do problema do subsídio tarifário. Alguém tem que pagar. E quem tem que pagar? Quem tem mais. Quem tem menos não pode pagar. Tem direito à água? Tem. O mesmo se põe no tocante a estados e municípios. Então, o estado de São Paulo, que é mais rico, tem de distribuir dinheiro para os estados mais pobres. O estado de São Paulo quer isso? Não, ele não quer. O município dentro do estado de São Paulo, o município mais rico, tem de transferir porque é menos rico. Esta dinâmica é uma dinâmica que é muito problemática de ser solucionada e tem a ver com o federalismo, em última análise. Em que medida você não consegue esse tipo de compartilhamento de sofrimento e de redistribuição de riqueza? E daí, então, o que acontece? A União vai fazer. Então, talvez a questão do federalismo tenha de ser repensado, tem a ver com isso, com a impossibilidade de, isoladamente, os diversos entes, mesmo voluntariamente, conseguirem obter uma solução satisfatória, e daí a União surge como o último árbitro, digamos assim, que vai decidir como, o que, quem fica com quanto, e daí, como ela já se apropriou da riqueza de todo mundo e está no patrimônio dela, ela pode dar diferentemente para os... Pelo menos esse é o modelo teórico, né? Ela vai distribuir essa riqueza entre os carentes sem que
seja percebido pelos mais ricos que os mais pobres estão ganhando mais. O grande problema, obviamente, não é isso não se realizar nem no plano individual, nem no plano político ou institucional. Ou seja, os mais ricos ficarem cada vez mais ricos, os mais pobres ficarem cada vez mais pobres e os miseráveis serem abandonados. Seja os indivíduos, pessoas físicas, seja as pessoas políticas. Esse é o nosso desafio como nação. Perfeito, professor. E o desafio, né, é exatamente isso, é o desafio nosso como nação, não é só o desafio do saneamento, né? É como a gente consegue fazer essa distribuição de riqueza justamente no cumprimento do próprio artigo 3º de limites de desigualdades regionais, né? E, inclusive, foi alguns dos pontos muito questionados agora desse novo marco de saneamento, o fato dos blocos, né, municipais não serem obrigatórios. Acho que isso também que gerou aí um grande questionamento na perspectiva de que, em tese, um município mais rico poderia se recusar a participar de determinado bloco com o município mais pobre e que isso estaria impactando aí a justa equalização regional. E eu acho que também é uma outra grande preocupação que surge especificamente agora com com a aprovação do novo marco. Sobre isso, o senhor falou muito da questão, assim, trazendo a questão da constitucionalidade, mas eu queria voltar para uma pergunta para a doutora Mara, especificamente com relação à vivência de uma vara ambiental, que ela, olhando para todo esse cenário do novo marco de saneamento, todas as preocupações que ela trouxe aqui para a gente, o professor Marçal também trouxe para a gente, o que ela espera que chegue aí de dilema? Quais eu espero que sejam os desafios ambientais aí a serem enfrentados pelo nosso judiciário, especificamente pelo nosso judiciário de primeira instância mesmo? Olha, eu acho que eu nem espero, eu tenho certeza. Bom, até o professor Marçal comentou na fala dele sobre os prazos que são descumpridos e ele fez uma feliz referência à desativação de lixões e eu tive, por experiência na vara, eu testemunhei o ajuizamento de ações justamente pelo descumprimento desse prazo. Ações civis públicas ajuizadas contra municípios, né? Alguns chegaram a fazer algum acordo para tentar um mínimo possível, outros, em outras situações, não foi possível esse acordo ser buscado, e são demandas sempre muito complexas, porque a judicialização da política, ela já acontece num contexto de disfuncionalidade entre os poderes, né? Então, a lei diz uma coisa, isso não se traduziu em realidade quando passou para o campo da execução dessa política na administração pública e chega para o do judiciário, né, já nesse contexto de disfuncionalidade mesmo de poderes. Sempre muito problemático, porque são demandas que são estruturais, né? Todas essas políticas exigem investimentos altos, né? E é uma situação realmente muito angustiante na condição de julgador, ter que aplicar a lei, porque eu não posso me furtar a isso, mas também consciente de que a realidade não propicia que a minha decisão saia só de uma simples declaração num papel de reconhecimento de um dever por parte do poder público e se traduz em concretização de direitos aos jurisdicionados desses municípios. É realmente muito angustiante. Aqui no Norte, os municípios se ressentem muito de várias carências, então não é só nesse aspecto de saneamento básico, elas são múltiplas carências, né? E com o cobertor curto, as pessoas acabam tendo que fazer opções. Claro que existem algumas situações onde as escolhas mostram uma dissonância entre o que é o interesse público e aquela política que foi adotada, com os parcos recursos que chegam para os municípios. Mas é realmente muito preocupante, porque é no município onde tudo acontece.
Então, seria necessário, repensar do nosso modelo federativo, que, de fato, os municípios ganhassem quase que uma emancipação administrativa, de fato, onde ele consegue levar a cabo as políticas que estão sob sua responsabilidade e numa dinâmica onde a proximidade com a população, né, teria muito a contribuir, porque a gente passa por muitos problemas, mas um deles é a falta de engajamento público, de cobrar mesmo dos políticos locais uma ação adequada que atenda aos interesses daquela população, né? E então eu tenho quase certeza que em dezembro de 2033 é a contagem final para litígios em grande escala chegando no Poder Judiciário brasileiro. Tenho esperança de que alguns municípios, algumas regiões consigam levar à frente essa política de implementação de saneamento básico, que inclusive surgiu com uma grande esperança de dar novos ares, impulsionar a economia, né? Fala-se tanto que a economia está estagnada, que precisa-se de obras de infraestrutura, que precisa-se gerar emprego. Então, eu me recordo lendo as notícias sobre o novo marco do saneamento e me recordo de ler muito a respeito disso, dessa esperança de que verter atenção para a implementação dessa política traria muitos ganhos, inclusive de impulsionar a economia e gerar empregos. Então, veremos como será feito. Acho que o desafio é bem complexo e grande. Eu quero dizer que eu, como juiz federal agora também, eu concordo plenamente com a Mara. É muito ruim quando a gente tem uma judicialização massiva da política pública, há limites e possibilidades para o juiz decidir, mas, por outro lado, fica também um questionamento para todos se há um estado de coisa inconstitucional também em relação ao saneamento básico, como foi reconhecido nos presídios brasileiros, como o Supremo agora discute sobre a questão ambiental, fez audiências públicas essa semana, DPF 708. Então, essas questões do professor Marçal, elas passam, e da Mara também, passam a sustentabilidade, ela é o crescimento econômico, com a preservação ambiental, com a equidade social. Agora, como concretizar isso no mundo real, na realpolitik? O mais rico quer dar para o mais pobre, o Estado, o município mais rico, a sociedade está disposta a pagar um tributo para financiar isso. Então, é fácil estabelecer uma teoria, mas é muito difícil concretizar. Eu vejo aquela aí já colocando a resposta. Ninguém aguenta ainda um aumento de carga tributária, notadamente no momento em que vivemos. E todo esse debate sobre o tamanho do Estado, se o teto de gastos vai ser descumprido, isso aí demonstra que uma reforma tributária que se fala agora, quando se faz no momento de crise, isso historicamente, mundialmente, vai se objetivar a arrecadar mais, né? Ainda que com uma roupagem, com aquela demagogia regulatória, não, professor Marçal, mas uma demagogia arrecadatória, né? Então, assim, há uma dificuldade, o tensionamento e o dilema, a gente sabe, historicamente, né? Resultados passados muitas vezes tendem a se repetir no futuro se tivermos as mesmas atitudes. Então, da dificuldade de concretização, se já foi difícil com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, se essa questão do tratamento e coleta de esgoto é mais uma nuance da nossa desigualdade, é uma chaga que carregamos historicamente, né? Por quê e como agora devemos fazer diferente? Eu saio também aqui incomodado com várias reflexões. Eu acho que os professores aqui, o Marçal e a Mara, trouxeram assim temas sensíveis, com panos de fundo teóricos muito consistentes, e todos nós aí saímos muito reflexivos sobre quais os caminhos possíveis e sobre quais os limites e possibilidades de o Poder Judiciário resolver essa questão, até porque, como eu disse, a lei pode resolver tudo, dizer eficácia e efetividade, da mesma maneira como a Mara colocou, e a decisão judicial, que vai obrigar algo que muitas vezes é inatingível, inalcançável, seria a melhor forma de resolver efetivamente o problema? Também me parece que não. Como disse o professor Marçal sobre a questão do subsídio, é fácil você desenhar um modelo, mas na hora de concretizar,
na hora que entra a política, é muito difícil alcançar aquela vontade geral de que falava Rousseau, né? Então, é muito complexo mesmo. De minha parte, eu também só tenho a agradecer muitíssimo as enriquecedoras participações da doutora Mara e do professor Marçal. Vou passar para vocês novamente. Vocês querem dar uma palavra final, fazer alguma despedida aí para o público que nos assiste? Professor Marçal, por favor. Bom, de minha parte, eu agradeço mais uma vez a honra de ter participado, o privilégio de ter estado com vocês e um aplauso ao IDP por essa série de eventos que nos desafiam a todos a sermos todos melhores naquilo que seja possível e desejo a todos que fiquem bem, que se cuidem e que tenham um bom final de semana. Até logo. Eu também queria agradecer muitíssimo a lembrança do meu nome, né? Sei que o colega Ilan fez essa ponte, né, para me convidar, então eu fico muitíssimo grata a ele e também a toda a organização do evento. Para mim foi enriquecedor participar, para ouvir também as lições do professor Marçal, que sempre nos desafia a pensar e repensar os nossos conceitos, as nossas concepções, seja em relação a nosso modelo de federação, as questões regulatórias. Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade. E é isso, queria também desejar um bom final de semana a todos. Dizer que para mim foi muito uma oportunidade única e feliz de participar desse debate. Muito obrigada, doutora Mara, muito obrigada, professor Marçal, e muito obrigada, professor Ilan, e pela parceria de estar aqui mais uma vez conosco. Esse webinar está dentro do nosso grupo de pesquisa, né, macro, mas é mais uma iniciativa especificamente desse observatório do novo marco de saneamento, e sexta-feira que vem, uma outra reunião aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo horário também, a todos que nos assistem, fica já o convite. Muito obrigada a todos e um ótimo final de semana.